Até começando aqui, a gente está todo o programa a gente acaba entrando no assunto de eleições, né? E realmente... Vai ser assim esse ano. Prepare-se. É isso aí, né? E tudo é um termômetro para as eleições. Até a Carla Zambelli, pensando em como a extrema-direita está ou não fechada com ela. No caso da extrema-direita brasileira, não está. Mas o que está acontecendo na Itália nesse momento? Que é um movimento para a gente ficar de olho. Um senador do partido da primeira-ministra da Itália, que é da extrema-direita, resolveu se envolver nesse caso sobre a ex-deputada federal. A gente está vendo a manchete aí na tela, o Angelo Gelmetti. Ele fez um pedido formal no Senado italiano para que o governo avalie a possibilidade de barrar a extradição da Carla Zambelli para o Brasil e, ao mesmo tempo, levantar a apuração sobre como a polícia chegou ao endereço da Carla Zambelli, onde ela foi localizada, foi presa em Roma na metade do ano passado, em julho de 2025, e o alvo é o deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde Progressista, que denunciou onde a Zambelli estava naquele momento. O senador também fez um ataque direto ao nosso Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, num modus operandi que a gente já viu acontecer, por exemplo, no governo Trump, né? Alegando que a Zambelli foi vítima de graves anomalias processuais e levantando até a hipótese de a extradição resultar numa violação de direitos humanos. Então, tem uma nova audiência que está marcada na justiça italiana sobre a questão da extradição da Zambelli e vai acontecer na próxima terça-feira. Então, a gente tem que ver como é que esse movimento político pode ou não interferir nessa decisão, né, Cris? Até existia já uma expectativa de será que realmente vai acontecer? Porque já foi adiada algumas vezes essa decisão, né? Gabi, o que me parece, né, é uma notícia bem recente essa, né, enfim, pelas informações que você divulgou agora, o que me parece que é o movimento desse senador? A extrema-direita é articulada em nível mundial, a gente sabe disso, né? Hoje é assim, para fazer uma articulação numa dessas redes aí digitais. A Carla Zambelli, apesar de ter sido abandonada pelo bolsonarismo, né, ela é uma representante ainda desse espectro. Ela está lá presa na Itália. Então, para esse senador, né, usar a Carla Zambelli para criar um caso lá, né, por isso em debate, se como é que ela foi encontrada, né, esse deputado que ajudou a localizá-la, indicou para a polícia onde ela estava, onde ela não estava, se teve algum abuso de poder, enfim, e se o processo contra ela no STF respeitou o devido processo legal e tudo mais, isso é um prato cheio para esse senador, para esse político, fazer um auê em torno disso, né? O objetivo qual é? Atingir o Supremo Tribunal Federal, pelo papel que teve ultimamente, em que pesem essas questões, essas crises mais recentes contra um ou outro ministro. O Supremo Tribunal Federal teve e tem um papel fundamental na garantia da democracia aqui no Brasil. Então, a personagem Carla Zambelli, né, apesar de ter perdido, né, relevância na extrema-direita brasileira, lá no exterior, na Itália, ela se presta, né, para esse cidadão aí, para esse político, né, fazer uma agitação em torno do caso, uma discussão, mas o objetivo é muito claro, atingir a Suprema Corte brasileira. Pelo menos é o que me parece, né, pelo que está relatado. Uma operação da extrema-direita, né? Esse senador é do partido da atual primeira-ministra, enfim, de uma força amiga dos bolsonaristas aqui no Brasil. Inclusive, ela levanta dúvidas, diz que ela foi condenada com base em processo sem provas. Ele precisa assistir a cena, né, dela com a arma no meio da rua e precisa olhar melhor o processo, né? Claramente, uma tentativa de salvar a pele da Zambelli, de um amigo político dela, lá da Itália, mas acho que não... E puxando a discussão, quando ele puxa a discussão de Supremo aqui no Brasil, aí é dessa rede internacional, Sim. É o debate dessa rede internacional da extrema-direita.
Porque se fosse só segurar a Zambelli numa cadeia italiana, eu era até a favor. Deixa ela lá? Deixa ela lá, porque eu acho até mais seguro. Aqui no Brasil, ela pega um juiz desse de plantão aí, um juiz de extrema-direita, no outro dia está na rua. Verdade. E lá, até então, o cárcere italiano tem sido cuidadoso. Nas vezes que ela disse que estava doente, foi lá uma junta médica, viu que não estava, que era querendo aplicar um caô lá, um migué, deixaram ela presa. Nessa parte, tem que ficar aqui na Itália? Fique. Fique na cadeia direitinho, está tudo certo. Porque aqui corre esse risco mesmo de o velho juiz de plantão da direita resolver essa parada por aqui. Mas quando ela mexe, quando o senador mexe com o Supremo, ele quer bater uma bola na pauta internacional da extrema-direita. Sem dúvida, quer surfar aí também. É isso aí. Gente, eu estava dando uma olhada aqui no próximo trecho que a gente vai conversar, então a gente vai mudar um pouco de assunto, mas tem a ver também com questões relacionadas às eleições, no fim das contas. Por quê? A jornalista Daniela Lima, nessa entrevista com o presidente Lula, em mais um trecho que a gente vai trazer aqui, ela conversou sobre o Lulinha, né? Sobre o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva. Perguntou a respeito daquelas acusações que estão sendo levantadas para levar para a CPMI do INSS. E ali tem um jogo, né, vamos dizer assim, um cabo de guerra em relação ao que a extrema-direita não quer que se fale sobre Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo que a base do governo tem colocado essa questão do Lulinha em disputa, e no fim das contas isso é sobre eleição também. O presidente Lula falou sobre isso, disse que conversou com o Lulinha sobre a possibilidade de ele estar ou não envolvido com irregularidades, nesse caso de descontos ilegais nas aposentadorias. A gente vai assistir o trecho dessa fala e volta a conversar sobre toda essa história. Vamos lá. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. É isso. Aqui a gente tem o presidente Lula reforçando que a orientação do governo, nesse caso, é que se investigue o que tem que investigar, porque a CPMI está apurando os desvios do INSS e até adiou hoje essa votação de um requerimento que pede a quebra do sigilo fiscal, na verdade, do filho do presidente Lula, o Lulinha. Então, foi sobre essa fala que a gente ouviu aqui agora a declaração do presidente Lula. Cris, então, no fim das contas, pelo menos por enquanto, parece que a base do governo está conseguindo não levar essa exposição para a CPMI, porque no fim das contas, né, o que a direita, a extrema-direita quer é justamente desgastar essa imagem e, no fim das contas, desgastar o governo. Sem dúvida, esse assunto aí não vai ter descanso, gente. Agora, com a volta do Legislativo, com CPI ou sem CPI, enfim, esse assunto vai estar na mesa o tempo todo. E agora, é o que o presidente falou, chamou o filho, né, ao que ele conta ali na entrevista, deu uma dura, né, enfim, ou você se defende, ou se tiver alguma coisa, se explique, enfim, né, é o que ele pode fazer. O filho é adulto, maior de idade, né, não é o Lula que vai dizer para ele, né, levar e dizer assim, olha, livra a cara dele, não livra, sabe? E não pode deixar a candidatura dele se contaminar por uma coisa dessa. Então, assim, é isso que deve ser feito, né? O filho deve realmente se explicar. E aquela coisa, gente, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais rápido, né, se defender, apresentar a sua defesa ou der alguma explicação, melhor. Porque a oposição não vai desistir disso. Não vai. Né? Não só não vai desistir, como tenha ele alguma coisa ou não a ver com isso, o que a oposição vai fazer? Já está fazendo, aliás. Inventar, manipular, distorcer e inundar as suas redes digitais com esse assunto. Você puxa conversa com alguém que é bolsonarista. Não estou falando lideranças ou políticos.
um eleitor qualquer, uma pessoa que você conhece na rua, você pega um táxi, conversa, um aplicativo, sei lá, está na fila do pão. Aqui no Rio isso acontece muito, porque o Rio é uma base bolsonarista. Então, a coisa mais fácil é você estar numa situação cotidiana, aquelas coisas, está numa fila, está esperando alguma coisa, começa um bate-papo sobre o tempo, termina no quê? Bolsonaro versus Lula, né? E você começa a ouvir as teorias da conspiração, as teses, essa história do Banco Master, gente, o que eu já ouvi de pessoas acreditando firmemente, né, no envolvimento do governo, do presidente e tudo mais com isso. Por quê? Porque as redes já estão inundadas, né, de mentiras, de, enfim, como eu disse, teorias da conspiração e tudo mais, né? É disso que se trata, é disso que a gente está falando. A campanha vai ser assim o tempo todo. Ela mal começou e a gente já vê esse tipo de coisa. E aí, se tem uma suspeita qualquer envolvendo o filho do presidente, vocês imaginam como isso vai ser, né, tratado nesse esgoto digital? O que vai se falar a respeito dele, do envolvimento dele, enfim. Verdade ou mentira, não interessa. Para quem está recebendo no WhatsApp esses vídeos com essa quantidade absurda de mentiras, é aquilo ali que vale, gente. É aquilo ali. Então, de fato, precisa mesmo de um esclarecimento, como o presidente falou, o próprio presidente falou.